Aí, pronto. Tá? Então, para tirar essa dúvida, basta vocês reduzirem a escala do projeto, tá? E como que isso é feito? A gente tem bem aqui no finalzinho do código, nessa parte aqui que é a planificação e nesting, o scale, tá? Que é esse componente aqui. Esse componente, ele tem que o fator de escala que a gente precisa assim regular de maneira que ele gere peças que caibam dentro do nosso padrão aqui de formato 40 por 40, tá certo? Então, aqui ele está com 0,8, então ela não está cabendo, né? A gente vê que só tem uma parte das peças aqui. Então, nesse caso, que a gente teria que alterar esse valor aqui para 0,07, aqui um ok, deixar ele pensar um pouquinho, tá? E aí, então, ele vai lançando essas peças lá para dentro. Falta mais um pouquinho aqui, deixa eu ver. Tá bom? O meu projeto aqui, ele tem só uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, então elas estão colocadas aqui, ó, de 0 a 7, tá? Então, vou colocar um valor aqui maior, por exemplo, 0,09. Estão vendo? Ó, quando eu coloco 0,09, a peça, ele só insere uma, duas, três, quatro, tá? As outras, elas ficam aqui do lado de fora, ok? Então, basta vocês regularem aqui a escala para que ele jogue tudo aqui para dentro do formato, tá? Bom, além disso, eu recebi também algumas peças, me parece, eu acho que com relação a essa questão do scale, depois vale a pena vocês conferirem, tá? E com relação à questão do bake, né? O que eu percebi um pouco é o seguinte, que nem sempre essas organizações aqui do Grasshopper, elas são as melhores, tá? Então, por exemplo, ontem eu recebi um trabalho dessa segunda etapa aqui das cascas, em que haviam dois formatos com mais ou menos, sei lá, umas 22 peças assim no total, tá? E eu percebi assim que, não sei, eu olhei e falei assim, eu acho que eu consigo colocar isso num único formato. E eu fui fazendo isso manualmente, tá? E consegui juntar todas as peças num único formato, tá? Então, eu acho o seguinte, que em muitos casos, quando a gente for fazer essa organização das pranchas, pode ser que não seja a melhor alternativa confiar totalmente no nesting, tá? Porque ele, às vezes, engana um pouco, tá? E nem sempre o resultado que ele dá é um resultado muito bom para o tipo de trabalho que a gente está fazendo, né? Eu acho assim que esse nesting ele é ótimo quando a gente tem, por exemplo, assim, muitas peças pequenas, né? Mas às vezes quando as peças são muito grandes, nem sempre ele chega a um resultado legal. Então, nesse caso aqui, seria importante que a gente refizesse esses arranjos de maneira manual, entendendo que não são muitas peças, né? Então, a gente tem um volume relativamente pequeno. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia pegar essas duas pecinhas daqui, ó, por exemplo, colocar uma aqui, essa outra aqui também, né? Se bem que aqui, deixa eu dar um ungroup nele.
tá todo unido aqui. Deixa eu ver por quê. Ah, tá. Estava duplicado. Algumas duplicadas aqui, tá? Mas ir fazendo isso manualmente e achando aqui uma situação que a gente consiga economizar um pouco mais do papel, tá? Acho que o meu aqui eu devo ter dado 2 bakes simultâneos e ele copiou as peças, tá? Mas vamos tentar, assim, ver se a gente consegue fazer um arranjo manual e economizar um pouco o tamanho que a gente tem para a gente usar o máximo da prancha possível e, de repente, até, se for o caso, eliminar a necessidade de usar uma outra prancha. Essas aqui estão duplicadas, tá? Então, tentem fazer esse ajuste aqui, manual, porque ele vai, de fato, assim, otimizar bastante, assim, a parte do corte, o tempo de corte, né, a parte toda de configuração da máquina, assim, né, de um corte para o outro. Então, essa é uma questão também importante para a gente estar atento, tá bom? Então, o que mais? Outra coisa que eu também percebi, assim, nos exercícios, e que são ajustes que vocês também vão precisar fazer, principalmente nesse exercício daqui, que é a espessura dos encaixes, tá? Vocês vão ter que tentar trabalhar sempre na escala da maquete, né? Então, entendendo que a maquete ela tem uma escala 1:6, né? Então, qual que seria esse fator de escala para eu poder colocar esse projeto na mesma escala da maquete, né? Então, qual é o valor que eu poderia assim, multiplicar, né, aqui, para que o tamanho das peças que eu gere seja um tamanho na escala 1:6. Então, agora acho que a gente já pode começar a pensar em trabalhar com essas escalas mais bem definidas, tá? Bom, aí a gente vai precisar fazer uma espécie assim, de uma conta. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente está medindo aqui, ó, vou ligar aqui o meu Object Snap. Quando eu faço uma medida da largura desse formato, né, ele está me dando 40 milímetros, ok? Bom, o padrão de corte é milímetros mesmo, tá? Então, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem digitar aqui, ó, units. Deixa eu ver se é units. Tá? Units no Rhino e ajustar aqui as unidades do modelo para milímetros, tá? Eu não sei se vocês já estão trabalhando com milímetros, mas é importante a gente estar com esse ajuste aqui em milímetros. Se aqui tiver em milímetros, tudo que ele for medir aqui na tela vai ser medido em milímetros, tá? As unidades de medida passam a ser milímetros. Então, aqui no caso, 40 milímetros. Tá? Mas o formato que a gente está cortando é 40 por 40 centímetros. Ok? Então, o formato final que o nosso projeto vai ter vai ser 400 por 400 milímetros. Ok? Então, quando eu for selecionar esse curve, que está aqui embaixo, né, esse componente, né, quando eu clico nele, ele acende aqui, né, já esse quadradinho aqui, ok? Só que, na verdade, esse quadradinho, ele está 10 vezes menor do que o nosso padrão lá de corte. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai ajustar esse quadrado para que ele tenha os 400 por 400 milímetros, ok? Para quando a gente for dar o bake, ele necessariamente já vai chegar na escala
ampliado. Então, a gente teria que ampliar 10 vezes esse valor, tá? Então, vou fazer aqui essa alteração. Primeiro, eu vou pegar aqui no curve e vou pedir ele para clear value, tá? Clear value, então, ele vai esquecer qual que é a referência dele. Eu vou apagar isso daqui por enquanto, porque isso aqui não tem utilidade agora, tá? Se vocês quiserem, de repente, perguntar alguma coisa, tá? Vocês podem ficar à vontade aí, tá bom? Então, esse quadradinho daqui, Bruno, opa, pode falar, Elimar. qual é o comando para ver as unidades mesmo? Units. Se você digitar aqui units, tá? Ou se você estiver trabalhando com o Rhino em português, pode ser unidades, tá? Obrigado. Vou procurar aqui. Dá uma olhada aí, qualquer coisa você me fala. Tá? E ele já vai cair direto aqui no Document Properties. Esse Document Properties, ele fica aqui nesse menu, acho que é o Edit, deixa eu ver se é o Objeto Properties. Não, ele fica aqui, quer ver, ó, em Tools, Options, tá? É isso. Então, se você vier aqui no próprio Rhino, Tool seria o menu Ferramentas, né? E nessa parte aqui, Opções, Options, ele vai ter aqui em algum lugar a parte de unidades. A gente tem que procurar aqui, onde que tá? Aqui, ó, Units, tá vendo? E aí a gente coloca aqui em milímetros, tá? Então a gente vai estar sempre trabalhando em milímetros. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse quadradinho aqui, eu já desenhei ele aqui no Rhino, tá? Vejam, esse quadradinho aqui, ele já está um pouquinho menor. Então, eu acho que vai ser interessante para a gente também fazer um ajuste, porque a máquina, ela tem uma certa dificuldade de chegar nos 40 milímetros, assim, na risca, tá? Então, eu sempre falo para o pessoal assim, vamos trabalhar com uma folga um pouquinho menor, para a gente poder chegar assim, trabalhar com um pouco mais de controle, porque às vezes a gente trabalha muito no limite, a máquina chega muito perto das bordas, das laterais, e pode acontecer, às vezes, ela dá uma batidinha, né? E essa batidinha, ela acaba com o corte, ele perde a referência. Então, acho que valeria a pena a gente reduzir um pouquinho esse tamanho do nosso formato de corte para 38 centímetros, tá? E aqui, nesse caso, como a gente está trabalhando em milímetros, a gente vai, então, adotar 380 unidades, né? Entendendo que, por padrão, elas são milímetros, tá? Então, vou pegar aqui uma polyline, traçar aqui com o meu orto ligado, tá? Vou digitar aqui 380, Enter, e dar um clique. Digitar aqui 380, Enter, e dar um clique. 380, pedir aqui, dar um clique e pedir a ele aqui para fechar, tá? Então, ele vai fazer esse polígono aqui para mim de 380 por 380 milímetros, tá? Então, a gente vê aqui em cima 380 milímetros. Ok. Essa forma vai ser o nosso padrão a partir de agora, tá? Então, eu vou voltar aqui no meu planificação em nesting, selecionar aqui o meu curve com o botão direito, pedir a ele para set one curve, ou seja, escolha uma curva, e aí eu vou clicar nessa daqui, e aí pronto. Bom, o formato ele é bem grande, e pelo fator de escala que a gente está trabalhando, as peças estão aqui dentro com bastante folga, né? Com bastante folga. Ok, bom, mas o que a gente fez? Está em que escala, né? Então, por exemplo, se eu viesse aqui numa vista superior e medisse a distância dessa minha superfície, ela tem aqui 450 milímetros por 409 milímetros, ou seja, isso daqui está com um tamanho, vamos dizer assim, equivalente a, por exemplo, um assento
de uma cadeira, ok? O assento de uma cadeira. Bom, dessa maneira, eu já sei que se eu estivesse fazendo, por exemplo, uma peça de mobiliário e que eu quisesse, de repente, cortar ela na escala 1 para 1, né? Por exemplo, fiz aqui o assento da minha cadeira, vou cortar essas peças aqui, né, na escala 1 para 1, jogar aqui dentro, né? Então, o meu fator de escala original aqui seria 1. Tá? Vou alterar esse number slider aqui, colocar ele mínimo 0, 0, o máximo, vou colocar aqui, por exemplo, 2. Tá? Okay. Bom, vamos colocar o valor 1 aqui, só para a gente visualizar o que vai acontecer. Tá. Bom, da maneira que está aqui, ó, né, na escala 1 para 1, ou seja, o tamanho real desse assento, dessa cadeira, eu conseguiria cortar, lá na nossa cortadora, apenas 2 dessas peças, ok? Porque só 2 delas têm menos do que 38 centímetros, 380 milímetros, tá? Então, essa cadeira, esse assento aqui que eu desenhei, ele não daria para ser cortado na escala 1 para 1, né? Mas, por exemplo, se eu fosse cortar na escala 1 para 10, aí ela caberia. Então, por exemplo, se eu fosse cortar na escala 1 para 10, qual seria aqui o meu fator de escala? Quem chuta? 0,1, isso aí. Então, 0,1. Ok? Então, agora, eu tenho aqui já as peças do meu protótipo da minha cadeira na escala 1 para 10. Né? Ela fica bem pequenininha. Se fosse na escala 1 para 5, 0,2. Tá? Ou seja, na escala 1 para 6, esse valor ficaria entre 0,1 e 0,2. Né? Ou seja, qual que é o valor do fator de escala para eu colocar a minha peça na escala da maquete que a gente tem lá, que é 1 para 6. Eu tinha feito o cálculo aqui, deu 0,16666, né? Isso aí, 0,16663. Só que o meu só tem 2 casas decimais, então vou aumentar aqui um pouquinho as casas decimais, vou colocar 3, 4 casas decimais, para ficar bem preciso, ok? E o valor seria 0,1666. Tá? Então, ela diminuiu um pouquinho, né? E é isso mesmo, a escala 1 para 6, ela é menor do que a escala 1 para 5. Como que eu cheguei nesse valor da escala 1 para 6? Né? Se a escala 1 para 10 é 1 sobre 10, que é igual a 0,1, a escala 1 para 5 é 1 sobre 5, que é 0,2. Então, se eu pegar 1 sobre 6, eu vou chegar nesse fator de escala, que é o valor 0,1666. Então, 1 dividido por 6, isso é igual a 0,1666666, infinito, tá? Então, esse daqui é o fator de escala para a gente trabalhar na escala 1 para 10, 1 para 6, tá? Então, guardem esse valor, porque a partir de agora, tudo que vocês fizerem já pode ser feito na escala 1 para 6, tá? E isso vai fazer com que qualquer objeto que a gente fizer, ele necessariamente já vai estar na escala da maquete, a gente já vai poder acoplar ele diretamente lá na maquete, seja ele o que for, né? Bom, dá para perceber que o nosso, vamos dizer assim, nosso projeto aqui, né, experimental, ele ainda é um projeto, assim, muito pequeno em relação vamos dizer assim, uma divisória de ambientes, um forro, alguma coisa assim, né?
Então, a gente deveria fazer talvez um novo desenho, né? Ou talvez se mudar um pouco a escala do desenho para que ele pudesse se transformar em talvez assim, outro objeto, né? Por exemplo, uma divisória de ambientes, né? Então, entendendo assim que a minha divisória de ambientes teria mais ou menos assim 2 metros de largura por 3 metros de altura, dependendo do que eu vi lá na minha maquete, né? A única coisa que vai alterar aqui no meu projeto é que eu vou ter que mudar a posição dos meus pontos, para que eles fiquem agora mais distantes, tá? Vou fazer uma simulação rápida aqui, só para a gente poder ver essa questão da escala, né? Eu vou pegar aqui um ponto, vou colocar ele aqui, por exemplo, ó, tá? Só para eu ter mais ou menos assim uma noção de tamanho, eu vou fazer um risco aqui do que qual que seria mais ou menos o tamanho de uma divisória, né? Pegando desse ponto aqui, ela teria, sei lá, em milímetros, né? Então, seria mais ou menos assim, 2 metros, 2.000 milímetros, né, de largura. Então, vou colocar aqui 2.000, aqui. Ela poderia ter, clico, ela poderia ter, por exemplo, 3 metros de altura. Aí eu poderia fazer uma seção na maquete no 3D para pegar certinho essa medida. Vamos colocar aqui 3.000, tá? Enter, daria aqui. Entendendo que o nosso plano do telhado é um plano inclinado, então vou fazer um risco aqui meio aleatório, né? Como se fosse algo assim. Peraí, gente, que cancelou aqui, eu corto. 2.000, 3.000. Vou colocar aqui, depois eu altero o valor, 2.000 para cá, fecha aqui, tá? Esse quadrado aqui, eu vou pegar esse valor aqui e vou fazer assim, ó. Imaginando que essa aqui seria um pouco o desenho do meu telhado, né? Entendendo que a minha casinha, ela tem, assim, uma espécie de um beiral, né? Ela faz um desenho mais ou menos assim, ó. Estou fazendo só um croquis meio rápido, mas a casinha é uma coisa mais ou menos assim. Aqui eu tenho um pilar, né? E vamos supor que essa aqui fosse a minha divisória de ambientes. Tá? Aqui assim. Bom, então eu já sei que esse daqui, olha, em comparação com o desenho que a gente tinha antes, né? Meu assento de cadeira com a minha divisória. Então, para eu gerar essa divisória daqui, né? Eu tenho valores muito maiores do que esse daqui. Bom, a gente começou a construir essa superfície a partir de pontos aqui, de coordenadas, né? A gente foi colocando aqui, né, nesses pontinhos, tá? Então, para eu modelar uma outra superfície maior, o que eu vou fazer é justamente simular isso, né? Então, vou pegar aqui os meus pontos, esse aqui eu vou apagar, esse aqui eu vou apagar também por enquanto, e vou colocar meus pontos aleatoriamente aqui dentro. Então, seria mais ou menos, vou desligar aqui o meu orto, meu snap, para ele não ficar pegando as laterais, então seria, por exemplo, um ponto aqui, né? Talvez um ponto aqui, outro ponto talvez aqui no meio. Oi, Elimar, pode perguntar. Tem como usar o POP 2D e variar a altura do POP 2D dentro dessa região? Tem, você pode, de repente, usar o POP 2D sim. Pode usar sim. Dependendo do número de pontos que você quiser, com certeza, né? Você poderia usar até o POP 3D, tá certo? Imagino que o 3D seja melhor, né, para variar Porque aí os você teria erros. uma variação de altura. Porque da forma como eu coloquei aqui os pontos, eu teria que depois pegar aqui numa vista em perspectiva, né? Por exemplo, essa aqui, ó, e alterar o valor da altura desses pontos
para que a minha superfície pudesse ter esse formato, né, um pouco meio irregular, né? Então, eu faria alguma coisa assim, ó, manualmente. Isso aqui eu poderia fazer parametricamente, eu poderia fazer manualmente, né? Então, aqui eu estou fazendo manualmente só para a gente poder ir um pouquinho mais rápido, porque a nossa ideia é estudar um pouquinho esse tamanho das coisas, né? Vamos supor que seja algo... Vou aumentar talvez mais um pouquinho assim. Tá? Estão vendo? Ó? Então, essa daqui seria um pouco uma vista lateral da minha superfície, né? Imaginando que quando eu levar todos esses pontos para o PET, ele vai gerar uma superfície com essas características aqui meio sinuosas, tá? Então, a gente já vai estar desenhando dentro da escala da maquete, né, 1:1, e o corte já vai estar levando ela para a máquina na escala 1:6. Tá? Então, vamos dar uma olhada para a gente ver o que funciona. Bom, nesse meu caso aqui, eu vou pegar todos esses pontos e levar para dentro do Grasshopper, tá? Então, eu vou desconectar esse patch, disconnect all, tá? Eu vou desconectar o meu patch de todos esses pontos aqui anteriores que eu tinha. Tá? Engraçado aqui a mais, ó. Escondidinho aqui. E vou levar para ele esses meus novos aqui que eu fiz. Para aí a gente ir vendo o que acontece. Obviamente vai dar errado no início, porque eu tenho que ajustar aqui também os meus planos, né? Os meus planos. Pode ser uma coisa interessante também eu pegar esse meu desenho, né? Esse meu croquis da minha superfície e chegar com ele mais perto aqui, ó, da origem dos meus planos, tá? Isso já vai simplificar um pouquinho na hora de fazer os ajustes, tá? Vendo? Aqui é a origem, o 00, e todos os meus planos, eles se iniciam a partir da origem. Então, se a minha superfície estivesse mais próxima da origem, eu já consigo ir fatiando com os planos de uma maneira mais simples, tá? Então, eu vou fazer isso, eu vou trazer a minha superfície para cá. Esse retângulo aqui, ele não tem muita utilidade, ele é só mesmo para a gente ter uma noção, assim, do que pode acontecer, né, da escala do trabalho que a gente está fazendo, tá? Bom, esses outros todos aqui eu vou ocultar, porque a gente não precisa deles aqui mais visíveis. Esse aqui é a nossa prancha de corte, e ok. Bom, então, eu vou criar aqui dentro do Grasshopper um recurso que são os pontos, aqui, ó, em primitive points, coloco aqui, e vou importar múltiplos pontos para dentro desse componente aqui, tá? Então, vou pegar ele aqui, vou clicar com o botão direito, set multiple points, agora não é one point, é multiple points, tá? E aí eu vou clicando nesses pontos aqui, ó. Tá? Isso daqui que ele vai fazendo é a ordem como a lista desses pontos vai ser, vamos dizer assim, registrada, tá? Então, esse aqui vai ser o ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, 6 e 7, tá? Então, agora, todos eles vieram aqui para dentro, isso aqui eu ligo no meu P, do PET, tá? Vou esperar um pouquinho, porque eu estou com um monte de coisa ligada, mas ele já vai gerar aqui para mim esse desenho da superfície, tá? Vendo? Ó, da forma como eu desenhei, né, esses pontos aqui meio manualmente, esse aqui foi o, vamos dizer assim, o visual da minha superfície, tá? Eu estou entendendo, assim, que ela está deitada, né, mas depois que ela for fabricada, ela vai ficar uma superfície vertical. Eu vou colocar ela em pé e vou montar ela em pé,
ela virar uma espécie de uma divisória de ambientes, poderia ser um armário, poderia ter prateleiras, eu poderia fazer dessas seções prateleiras e coisas assim. Tá? Bom, tem umas outras coisas assim que eu acho que podem ser interessantes, né? Deixa eu ver aqui, se a gente conseguiria trazer para o PET não só pontos, mas linhas, tá? Não sei se dá certo, mas vamos tentar aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, esse recurso que é o curve, tá? Curve. Esse curve, eu vou clicar com o botão direito e dar o Set One Curve e vou selecionar esse retângulo aqui, ó. Tá vendo? Esse retângulo aqui, que foi o retângulo meio no croquis que eu fiz, seria mais ou menos o desenho da parede vista em corte, assim. E vou jogar isso aqui no PET, só para ver o que acontece. Eu achei que ele fosse fazer um planinho inclinado aqui, mas não, ele fez ela retinha aqui. Eu vou desligar, então, acho que não vai dar muito certo aqui. Vou deixar ele sem, deixar só com os pontinhos mesmo. Essa superfície depois a gente pode dar uma editada nela, tá? Mas o mais importante aqui é a gente pegar esse domínio da escala. Entenderam até aqui? Deixa eu ver aqui no chat. Sim. Ok. Bom, uma vez que eu já estou com a minha superfície, né, da minha parede numa escala assim mais próxima da maquete, tamanho de uma superfície arquitetônica, assim, uma divisória, né, com 2 metros de largura por 3 metros de altura, eu já tenho meus pontos, eu tenho que regular a quantidade dos meus planos de seção. Eu vou desligar aqui por enquanto o meu nesting, tá? Porque ele está ainda fazendo um monte de conta aqui. Eu vou dar pedir ele para desabilitar. Vou pedir esse rule também aqui para desabilitar. Vou assumir com isso daqui. O Surface Difference eu vou desligar também, tá? Porque senão quando eu começar a colocar aqui um monte de plano, ele vai dar uma chiada. Então, tiro esse daqui, deixo para ligar só no final. Então, eu tenho aqui a minha superfície, tá? E tenho aqui o que é útil para eu acionar, acho que agora já dá para trabalhar aqui mais em perspective, por enquanto. Né? O que é útil aqui para eu acionar são as linhas de seção, tá? Que fazem a interseção da superfície com os planos de seção. Então, esse aqui, ó, eu vou ligar. Tá vendo? Ele vai me mostrar aqui já o rascunho dos cortes num sentido, e o outro é o que sai do PET e vem aqui para baixo, que é esse daqui. Então, com isso, eu já vejo aqui, mais ou menos, ó, aonde que os meus planos de corte estão passando. Isso vai me dar também quantas costelas eu vou ter na horizontal e na vertical dessa parede, tá? E aí, eu só preciso fazer essa conta aqui embaixo, que é a quantidade dos cortes e qual que é a distância entre eles, tá? Lembrando que está tudo em milímetro, tá? Então, se eu tenho aqui 132, isso significa que a cada 13 centímetros eu tenho uma lâmina, tá? Então, assim, numa parede de 3 metros de altura, vamos colocar se eu fizesse, sei lá, 10 seções. Seriam seções de 30 centímetros, então esse valor aqui deveria ser, aliás, esse aqui é o da lateral, aqui está como 10 centímetros, deveria ser, aqui, ó, 300, tá? 300, seria mais ou menos desse tamanho daqui, tá? Quantos? 5,
6, 7, 8, 9, 10. Estão vendo? Ó? Então, eu conseguiria fatiar essa parede em 10 planos horizontais. E se eu fosse usar uma coisa regular, se eu tivesse também na minha amplitude vertical 30 centímetros, seria mais ou menos aqui, tá? 300, tá? Aí seriam, sei lá, 6, né? Talvez quase 7. 7 já não vai dar, porque vai pegar fora, então seriam 6. Então, esse aqui seria mais ou menos o desenho da estrutura da minha parede. Uma coisa que a gente está bem atento é o início aqui do plano, tá? Então, estão vendo, assim, que o meu primeiro plano, aqui não está dando para ver direitinho, deixa eu colocar numa vista de topo. Meu primeiro plano vertical, ele está bem no início da curva, tá? Por que que ele está aqui? Porque a coordenada dele é a coordenada x 100, y 0, z 0, tá? Então, se eu quisesse chegar ele um pouquinho mais para lá, eu teria que mudar a coordenada inicial dele. Em vez de ser 100, que seria mais ou menos a 10 centímetros da origem, eu poderia colocar a, sei lá, 20, 15 centímetros da origem. Então, dou 2 cliques aqui e passo esse valor de 100 para 150. 150 significa que o primeiro plano de corte vai estar a 150 milímetros da origem. E o mesmo vale para os planos verticais, tá? Então, se eu quiser que meu plano vertical, meu primeiro corte, não fique muito próximo do chão, estão vendo? Ele está a 8 centímetros do chão. Eu vou pedir a ele para que, ó, o primeiro plano, eu quero que ele esteja, sei lá, a 20 centímetros do chão. Então, eu vou trocar aqui coordenadas 0,80 para 0,200. Ok? E aí, pronto, ó, ele já vai começar aqui em cima e seguir em uma sequência de 300 por 300 milímetros. Tá? Eu acho que ele está passando um. Se está passando um, fica vermelhinho aqui, tá vendo? Ó? Por quê? Porque tem um plano aqui em cima ó, que não está cortando ninguém, e ele não deixa, tá? A gente tem que diminuir a quantidade. Não são 10, na verdade, agora são 9. Isso, tá? E aí, ó, ele resolve. Tá? Então, assim, essa etapa é uma etapa muito interessante da gente ir mais ou menos sabendo qual que é o desenho dessa parede. A gente já consegue ter um pouco um preview do desenho dessa parede se a gente ligar esses planos auxiliares, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui essa superfície, essas linhas, que são as linhas da... Opa, peraí, só um pouquinho, o celular está tocando. Pronto, depois eu retorno. Que são as linhas da espessura da superfície, tá? Então, lembram que para eu fazer a espessura das vigas, eu dupliquei essa superfície e fiz essa duplicata também interseccionar os planos, mas elas estão a 12 milímetros, tá? Então, é como se eu tivesse, eu vou ligar aqui um pouquinho para frente, só para a gente visualizar. Tá vendo? É como se eu tivesse umas lâminas muito finas. Estão vendo? Muito finas. E eu quero que essa minha parede tenha, de repente, umas costelas com uma espessura, sei lá, de 1 palmo, 20 centímetros, tá? Então, o valor onde está aqui a altura da viga, né, não seria 12, mas seria um valor maior. Tá vendo aqui, ó? Aqui ela está com 10 centímetros. 15. Acho que 15 tá bom, né? Acho que 20 vai ficar meio muito. 15 centímetros, tá? Ou seja, o que vai dizer o tamanho das minhas costelas, a largura delas, vai ser a distância desse offset, tá? E é da superfície original da sua cópia. Tá vendo? Aqui é a cópia dela. Ok?
Isso num sentido, tá? Eu vou ocultar ela aqui, tá? Vamos ver agora no outro sentido, para a gente ver mais ou menos como é que está ficando a nossa parede, tá? Bom, então, esse componente aqui vai me dar as cópias no outro sentido, tá? No sentido vertical. O rolled surface é a conexão das duas linhas, né? A da superfície original e do offset. Eu vou ligar ele aqui, tá? Então, esse daqui seria um pouco o desenho da minha estrutura da minha superfície, tá? Da minha parede. Eu vou desligar o patch só para a gente olhar só para só para a superfície, tá? Bom, isso daqui eu poderia depois, né? Se quiser, por exemplo, ó, vou pegar esse ruler daqui e vou dar um bake. Vou pegar esse ruler daqui e dar um bake, tá? E vou pegar todos esses elementos aqui, ó, e vou chegar com eles aqui para baixo, só para a gente dar uma olhada, assim, o que a gente está fazendo, tá? Surface. Vou chegar eles aqui para cá e vou rotacionar eles 90 graus aqui, porque é o formato como eles vão ficar, tá? Então, isso daqui, vou colocar uma vista aqui shaded, tá? Estão vendo? Ó, isso daqui seria um pouco a nossa parede, já no tamanho de 2, sem espessura ainda, né, porque eu ainda não dei o extrude, mas já dá para a gente ver mais ou menos um visual um pouco, né, assim, introdutório de como que seria a nossa parede divisória, tá? Aí eu fico pensando assim, poxa, mas se ela é mais horizontal do que vertical, se ela tem uma quantidade maior, assim, de divisórias se ela tem um comprimento maior, assim, na vertical, e se de repente ela tivesse um número maior também de divisões verticais, né? Então, a gente poderia fazer um ajuste aqui, por exemplo, olha, nos planos de corte em V, aliás, esse aqui de cima, ó, os planos em corte nesse sentido, ao invés de eu ter 9 superfícies a cada 30 centímetros, eu quero ter superfícies a cada 20 centímetros e quantas até o final? Então, vou aumentar aqui de 9 para 10, 11, 12, 13, 14. Aí, 14, tá? Então, seria uma outra possibilidade, fazê-la mais fechadinha, né? Deixa eu fazer um outro bake. Acho que tem um a mais aqui, ela deve estar cortando aqui alguma... Aqui, ó, tá vendo? Tem um a mais. Na verdade, são 14 aqui, chegou no 15. 14, tá? Agora deu certo, aí eu vou fazer novamente esse estudo aqui, vou pegar meu ruler de surface, vou dar um bake, eu acho que eu vou dar o bake com o botão direito, ele dá aqui o yes please, para ele agrupar, e vou dar aqui embaixo de novo o bake, yes please, ok, tá? Então aí eu tenho essas duas, e vou girar ela aqui com o meu shift apertado. Então, tem essas duas possibilidades aqui. Eu tenho ela mais fechadinha e tenho ela mais aberta. Tem até um efeito aqui que é o Arctic, que dá um efeito legal também. Tá vendo? Aqui ainda está sem espessura, mas a gente já consegue ter mais ou menos uma ideia. Então, poxa, seria legal se eu tivesse uma divisória que pudesse ser também algumas prateleiras, né? Depois eu poderia fechar algumas, abrir outras, né? Ou eu poderia, de repente, também aplicar uma aqueles meus padrões de superfície nessas estruturas aqui, né? Bom, eu fiz isso aqui só para a gente dar uma estudada nisso na escala real. Vamos andar um pouquinho para frente para a gente ver
como é que isso daqui vai vir para o nosso plano de corte e que tipo de problema eu posso ter quando eu estiver gerando isso numa escala de protótipos para o nosso exercício. Vou voltar aqui para o Shaded, tá? Bom, se tudo tiver mais ou menos configurado, os meus encaixes já vão estar mais ou menos prontos também, tá? Por quê? Porque eu tenho a minha superfície intermediária, tá vendo, ó? Ela já está aqui. Ela é uma superfície que eu espero, assim, tá exatamente no ponto médio, né? Por quê? Porque a distância dela é a altura da viga sobre 2, tá? Então, ela já fica numa altura certa. Ela, então, vai gerar os encaixes, tá? Então, deixa eu ir com calma nessa hora, para não dar nenhum travado. Inclusive, vou até salvar aqui meu exercício. Um save aqui, antes de alguma coisa aconteça inesperadamente. Bom, já vou passar bem aqui para frente, ó. Vou ligar aqui uma Solid Difference. Esperar aqui um pouquinho. Ele vai calcular a quantidade dos encaixes e já vai fazer os encaixes. Pronto. Esse aqui, tá ligado, esse merge, eu vou... Esses pontinhos aqui também estão aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, ele já fez o encaixe, é porque ele está oculto aqui, ó. Tá vendo? Já fez os encaixes. Aqui tem que regular, tá vendo? Que o encaixe ainda está milimétrico, tá? Mas vamos ajeitando isso. Bom, vou ligar o meu outro Solid Difference aqui no outro sentido. Inclusive, assim, eu vou salvar ele antes, né? De repente, se der algum problema, não começar do zero. Botão do Scroll, Enable. Espero ele processar todos os encaixes. E aí, pronto. Agora eu vou habilitar aqui o View e vou apagar aqui essas superfícies anteriores, que eu não preciso ficar enxergando isso mais. Tá? Então tá, ó, ele já fez com a espessura, já numerou, já tem os encaixes prontos. Se a gente olhar o encaixe está bem aqui, ó, né? Mas a gente tem que também fazer uns ajustes, porque a gente alterou o tamanho do que a gente está fazendo, né? Agora a gente está fazendo uma coisa mais arquitetônica. Então vamos voltar aqui primeiro, ó, espessura das vigas. Tá? Espessura das vigas. A espessura das vigas, ela é a espessura do material que a gente vai estar usando. 1.2 significa que a gente está com uma espessura de 1 milímetro, né? Se a gente fosse usar, por exemplo, um OSB, que é o material que a gente usa na casa do Manuel, ele tem 18 milímetros de espessura, tá? Então, vamos colocar aqui, só para a gente ver o resultado, tá? Então, vou dar 2 cliques aqui, digitar 18, dar Enter e aguardar, tá? Então, ele vai pegar todas as peças, vai passar essas peças para 18 milímetros, e a gente vai ter uma imagem de como que seria o nosso projeto com os encaixes já no tamanho para a construção. Agora que eu vi que ele só vai até 10 o slider, então deixa eu editar aqui no slider, de 1 até, vou colocar aqui 25, e o valor numérico dele, 18. E ok, e aí vou aguardar mais um pouquinho. Alguma dúvida, gente, até agora? Essas configurações aqui que eu estou fazendo, elas são mais assim para a gente ajustar o nosso trabalho e a gente conseguir já começar a fazer coisas que caibam na nossa maquete, tá?
Bom, deixa ele pensar aqui mais um pouquinho, não vou interromper o raciocínio, mas aqui já dá para ver que ele fez as espessuras, acho que agora terminou. Tá? Bom, então não vou mexer mais nenhum valor agora, vou deixar ele quieto. Ó, solid difference, a gente já vê aqui, ó, tá vendo, ó? O encaixe de um sentido e aqui embaixo encaixe no outro sentido, tá? Eu vou pegar isso tudo e vou dar um bake nesses dois, nesse merge. O merge, ele é a união desses dois solids difference, tá vendo? Entra aqui e outro entra aqui. Eu vou dar um bake nele, vou pedir ele para agrupar tudo. Ele já vai gerar para mim o resultado com os sólidos, né? E agora eu vou girar ele aqui 90 graus. Tá? Vou chegar aqui mais perto, ligar aqui meu Arctic, tá? Então, esse aqui, ó, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. Tá? Tá vendo? Esse aqui já é, então, uma maneira bem real da gente ver como que vai ficar a nossa superfície divisória prateleira biombo multifuncional, tá? Se eu desagrupar isso aqui tudo, ó, ungroup, tá? Eu pegar peça por peça, né? Eu vou pegar uma peça dessa aqui, chegar aqui ela para fora, olha como é que ela já está, tá? Ela já está com todos os meus encaixes aqui preparados. Então, essa daqui já seria uma peça que eu conseguiria cortar numa fresadora e montar isso na escala 1 para 1, sei lá dentro do conexão. Se a gente tivesse lá uma fresadora, a gente conseguiria montar todas essas peças aqui já prontas. Tá? Bom, agora vamos ver a parte das escalas, né? Ver como é que isso vai se comportar na nossa prancha de corte. Lembrando que a gente vai ter que trabalhar na escala 1 para 6. Tá? Bom, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui para otimizar meu trabalho. Eu vou... Eu acho que aqui para trás, gente, está tudo certo, tá? Com exceção de um detalhe, que é a espessura das vigas, mas vamos deixar isso para o final. Bom, primeiro vamos ver o tamanho das peças. A gente vê se essas peças vão caber na escala 1 para 6 aqui dentro, né? Tem minhas dúvidas. Mas, vamos lá. Então, eu vou desabilitar aqui, ver se precisa, se ele vai fazer mais algum cálculo daqui para trás. Eu acho que não, acho que os cálculos aqui agora são todos daqui para frente, então eu posso deixar isso aqui visível, acho que não tem problema. Vou voltar aqui com ele para o shape. Bom, eu vou ligar o RU ele vai pegar todas essas peças e ele vai planificar isso daqui na escala já 1 para 6, tá? Lembrando aqui que está na escala 1 para 1, então, vou ativar aqui, primeiro eu vou salvar, tá? Recomendado, do salvo Grasshopper também, venho aqui no RU e aciono Enable, tá? Bom, ele já está jogando todas elas para cá, ó. Agora, eu vou pegar com o OpenNest. Estão vendo? Isso aqui já são as plaquinhas na escala 1 para 6, ó. O RU, ele já dá na escala 1 para 6. Agora, essas que estão na escala 1 para 6 é que ele vai jogar para o formato. Eu vou aqui ativar o nesting. Enable Preview, não, aqui, ó, Enable. E vou aguardar um pouquinho. Ele vê. Bom, 2 metros na escala 1 para 1, se eu dividisse isso por 6, ver quanto que daria. 2.200 dividido por 6, daria 33 centímetros. Então, no sentido das, vamos dizer assim, das larguras, elas cabem aqui dentro, tá? Eu vou ligar aqui, ó, o meu texto, deixa eu ver, acho que o meu texto está muito pequenininho, por isso que ele não está aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Por que que essas aqui, algumas, aqui eu tenho
No total, eu tenho, aqui, ó, 6 peças verticais e 13 peças horizontais. Tá? As peças horizontais, elas têm 2 metros de comprimento. 2 metros, na escala 1:6, daria 33,33 centímetros, ou seja, elas cabem no meu formato. Tá vendo? Todas essas aqui são as minhas peças horizontais. As peças verticais, como elas têm 3 metros, se eu dividir 300 por 6, vai dar 50. Então, elas não cabem nesse formato aqui. Eu vou ter que pensar uma alternativa para cortar essas peças, de repente, se for o caso, fazer uma emenda entre elas. Tá bom? Mas como são poucas, eu acho bem tranquilo de fazer, tá? Outra coisa que eu poderia fazer também seria seccionar elas antes de mandar para cá, tá? Mas aí já seria, assim, uma operação mais complexa, a gente tem que alterar o nosso código, tá? Então, a sugestão que eu dou para a gente poder trabalhar com o que a gente já tem pronto, que está aqui funcionando perfeitamente, e a gente alternar essas peças que ficarem maiores para manualmente, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer para alterar essas peças manualmente, tá? Então, tá. Então, o que a gente tem aqui, outra coisa que também eu acho que está pequenininha, é a nossa numeração, tá? Ela não está aqui muito visível. Então, vamos alterar aqui o valor, né? Para a gente poder... aqui, area... Tá bem pequenininho ainda, tá vendo? É bem pequenininho o valor. Eu vou aumentar um pouquinho. É o último componente, que é o texto, tá? Em vez dele ser de 0 a 10, eu vou colocar ele de 0 a 100. E o valor que eu vou colocar vai ser, sei lá, 25. Aí, ó, assim. Aí a gente consegue ver melhor, né? Então, ele colocou aqui as peças dessa numeração. Meio grande aqui. Engraçado, tem umas pecinhas, umas coisas minúsculas aqui. Tem alguma coisinha aqui que tá... Deve ser algum corte, assim, que ele possa ter feito diferente. Para a gente ver o que que é isso aqui. Tem uma pecinha aqui sobrando. Para a gente ver o que que é. Bom, para que eu possa, por exemplo, assim, pelo menos visualizar todas as peças dentro de um formato, eu vou criar um formato aqui, mais ou menos meio fictício, como se fosse assim, como se eu tivesse uma cortadora laser grande, tá? Então, onde eu coloquei esse curve aqui de 40 por 40, como eu sei que as peças verticais elas têm 50, né? Vou criar um formato maior, sei lá, de 60 por 60. E usar ele para fazer essa planificação, tá? Vou pegar aqui uma vista de topo. Ok, então, aqui, com o meu orto ligado, 600, Enter, 600, clico, 600, clico e fecho aqui. E até tem um botãozinho aqui, ó, Close, tá? Então, ao invés de eu usar esse formatinho que é o da nossa, vamos imaginar que a gente tivesse uma máquina um pouquinho maior. Tá? Então, eu vou vir aqui em Curve, clicar com o botão direito e dar Clear Value,
né, para ele limpar, e vou pedir ele novamente, set one curve, agora vai ser essa daqui. Vou dar Enter, ele vai processar o nesting de novo, tá? Então, eu vou aguardar aqui um pouquinho para ele terminar de processar. Aí. Então tá, estão vendo como que se eu tivesse um formato no tamanho 60 por 60, aí sim eu conseguiria encaixar todas as minhas peças. Tá? Vou dar um bake aqui, só para a gente dar uma trabalhada nisso aqui, de uma maneira mais física, assim, tá? Então, vou pegar aqui o meu último recurso, que é o OpenNest, botão direito, Bake, Yes, ok. Tá? Ele vai gerar aqui para mim todas as linhas, eu vou trabalhar com essas linhas aqui separadas, tá? Vou copiar esse formato 40 por 40 aqui para baixo também, tá? Só para a gente tentar fazer um planejamento aqui de como que a gente vai cortar. Bom, esse aqui é o cenário que eu tenho, todas as minhas peças estão aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Como eu tenho aqui 13 mais 6, 19. Então, isso mesmo. Então, todas aqui, tá? A numeração delas está aqui em cima, né? Está bem pequenininho aqui, mas depois a gente ajeita. A gente saber qual que é qual. Agora, nesse caso, o que que eu tenho? Por exemplo, eu tenho uma peça aqui, ó. Deixa eu dar um ungroup aqui, né? Ungroup. Tá? Tem essa peça aqui, por exemplo. Essa peça, ela é maior do que o meu formato 40 por 40, né? Talvez se eu tivesse ela na diagonal, que é uma operação que... Deixa eu desligar meu Word. Operação que o Rhino não faz, talvez eu conseguisse encaixar ela aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ou seja, algumas peças que a gente normalmente trabalha, que são maiores no comprimento do que o nosso formato lá do laboratório, em alguns casos a gente trabalha com elas na diagonal, a gente consegue alinhar, tá vendo? Então, se eu chegar ela bem aqui na bordinha, por exemplo, e pegasse, sei lá, uma outra aqui, e fosse fazendo esse recurso, talvez, né, eu conseguisse aqui, chegando bem pertinho, né? Estão vendo? Ó, essa aqui foi quase. Ela aqui, tá vendo? Essa peça teve alguma coisinha aqui que depois tem que rever. Ela, parece que ela ficou faltando uns encaixes aqui. Tem que ver de onde que tá vindo esse errinho. Estão vendo? Ó, aqui eu consegui encaixar. Tá? Então, esse é um trabalho que a gente, talvez, em alguns casos, a gente vai ser necessário a gente fazer manualmente, tá? Pegar e ir, de repente, assim, achando aqui uma forma de trabalhar, para que a gente consiga fazer isso, tá? Outra coisa também que vocês podem fazer, né, assim, seria vocês entenderem que essa peça daqui, ó, por exemplo, essa peça aqui também parece que ela deu um defeitinho aqui, ó, tá vendo? Tá faltando gente, eu acho que é isso aqui, ó. Isso aqui eu acho que são alguns encaixes, que coisa estranha, não sei o que rolou, mas a gente pode descobrir depois. Isso aqui é uma coisa que a gente pode, talvez, tentar planejar, porque se eu tenho uma cortadora que corta 38 por 38, a diagonal dela tem, ó, 54 centímetros. Então, se a minha peça tem menos de 54, essa aqui tem 47. Isso significa que eu consigo cortar essa peça. Se eu tiver, por exemplo, um retângulo, né, de papel Paraná, desse tamanho aqui, né? Por quê? Porque esse retângulo eu conseguiria, pelo menos assim, em tese, colocar ele na diagonal na minha máquina e cortar. Tá? Então, se vocês conseguirem encaixar
uma peça, por exemplo, como essa aqui, dentro de um formato 380 por 380, né? Depois vocês podem criar uma espécie assim de um retângulo ao redor dessa peça e a gente mandaria isso daqui nessa posição lá para a máquina de corte. Ele tem que ser bem justinho, tá? Bem justinho. A gente tem que pegar esses pontinhos aqui e deixando eles bem justinhos, tá? Esse procedimento evitaria da gente ter que cortar essa peça aqui ao meio para imprimir duas partes separadas e depois colar. Entenderam? Então, o valor assim máximo que a gente pode ter em termos lineares de uma peça seria, na escala 1:6, seria 54 centímetros. Isso significaria quanto, assim, na escala 1:1? Seria 54 vezes 6. Ou seja, o meu valor máximo que eu posso ter no meu projeto para que eu consiga cortar essa peça de uma vez na diagonal seria 3 metros e 24 centímetros. Tá? Então, 3 metros e 24 é o máximo que eu posso ter. Ah, aqui, ó. Provavelmente é isso aqui, ó, gente. Aquele defeitinho, alguma coisa que assim, depois a gente vê. Mas voltando, o valor máximo que a gente poderia ter seria 3 metros e 25. Então, se vocês forem fazer uma divisória que tem até 3 metros e 25, a gente conseguiria fazer essa peça única de uma vez. Se as peças tiverem mais do que 3 metros e 25, aí a gente vai ter que partir essa peça em duas, tá? E aí cortar essa peça, separar e depois colar, tá? Então, como que eu faria isso? Eu pegaria aqui, por exemplo, ó, essa peça, né? Ela é uma polyline, tá? E eu teria que dar um trim nela aqui em algum ponto. Vou pegar aqui uma polyline. Aqui, ó. Alguma coisa assim, tá? Tá? Daria um trim. Tá vendo? Aqui um comando. Cutting Objects é esse daqui. Enter. Objects to Trim, esse daqui. Tá? Esse aqui seria uma das laterais da peça. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa aqui para cá. Tá? Vou dar um trim. Esse aqui é o meu objeto de corte. Enter. Aqui. De novo, esse aqui é o meu objeto de corte. Enter aqui. E depois eu daria um trim nessas... Aqui, ó. Aqui. E faria a mesma coisa aqui, ó. E aqui. Depois disso feito, eu dou um join, tá? Que é para ela fechar o polígono, tá? Para ele não ficar com uma linha e outra linha, tá? Vai ser uma única coisa. Então, aqui eu dou um join, eu comando unir, né? Seleciono elas todas aqui, ó. Clico nela, clico nessa, e aí ele, ó, two curves joined into one closed curve. Tá? Então, duas curvas unidas em uma única curva fechada, que é isso daqui. Então, tenho essa daqui, tenho aqui o join, nessa outra. Então, eu tenho essas duas peças, na verdade, são a mesma peça, né? Mas eu poderia depois colar e cortar isso separadamente. Então, isso aqui também é possível de ser feito. E uma outra coisa também que tem a ver com a parte construtiva é que nem sempre, quando a gente vai colar duas peças, o melhor encaixe entre elas é uma reta, tá? Então, se vocês forem, por exemplo, optar por ter uma peça maior que seja cortada em duas, o que eu recomendo é a gente fazer um desenho mais ou menos assim, ó. Aqui fazendo meio só no croquis, tá, gente? Sem muita precisão, tá ok?
Esse aqui é um recorte melhor para a gente usar. Vou dar aqui um copy, cortar isso aqui para cá, dar um trim. Peraí. Aqui, enter aqui. Aqui, enter aqui. E aqui vou dar um trim. Aqui e aqui. Aqui vou dar um trim aqui e aqui. E aí dar um join. Join aqui com esse. E join aqui com esse. Tá? Esse tipo de encaixe é um encaixe melhor para a gente colar uma na outra, tá? Porque a gente aumenta a superfície de contato entre as duas peças. Se a gente cola duas peças retas uma com a outra, né, o encaixe fica muito frouxo, tá certo? E aí a gente não tem, assim, a gente depois vai ter que quase que colar uma coisa em cima para poder dar mais rigidez. Então, esse corte entre as peças, ele deve ser feito, assim, de uma maneira um pouquinho mais cuidadosa para a gente poder ter uma cola que pegue bem aqui e faça uma fixação legal. Com todo o trabalho em madeira, a gente tem que fazer tem que pensar esses encaixes com a maior quantidade de superfície de contato possível. Pode ser dessa maneira, né? Vocês podem fazer um encaixe que seja, sei lá, um negócio mais ou menos assim, ó. Que é o que a gente chama de macho fêmea, né? Pode fazer um encaixe, sei lá, que faça assim, ó, que costumam fazer também com madeira, tá? É um encaixe também muito comum, né? Porque ele une bem as peças, tá? Então, vocês podem trabalhar isso para todas as peças que tiverem mais do que 3,20 metros de tamanho, ok? Alguma dúvida, gente, até agora? E aí, então, só para a gente terminar, e aí eu ouvi um pouquinho, assim, sobre, né, o que vocês estão pensando em fazer, a gente tem que discutir a questão dos materiais, tá? Por quê? Porque quando eu fui especificar aqui a espessura das minhas vigas, eu coloquei 18 milímetros, entendendo que eu faria isso na escala 1:1, usando uma placa de USB, tá? 18 milímetros. Mas, na escala 1:6, isso aqui teria 18 dividido por 6, que seria 3 milímetros. Então, do jeito que eu tenho aqui as minhas peças, eu teria que ter um material com 3 milímetros de espessura, tá? E o único material que eu tenho, que a gente usa normalmente, é o MDF 3 milímetros, tá? Só que eu estou evitando de cortar até fiz um teste com esse MDF, mas eu tenho evitado de cortar, porque é uma peça muito dura, né, e ele sobrecarrega demais a máquina. Eu não quero forçar muito a máquina, porque já fiz isso outras vezes e ela não gostou, tá? Então, eu estou tentando trabalhar só com peças mais finas, ok? Então, isso vocês têm que pensar bem na hora que forem fazer. Tipo assim, que material que eu vou fazer? Vai ser de papel Paraná? Tá, mas qual papel Paraná? Eu tenho papel Paraná mais fininho, mais grosso. Vai ser de papel cartão? Quanto que esse papel cartão tem? Tá? Então, vocês vão ter que colocar aqui na espessura das vigas o valor que seria o valor do material multiplicado por 6. Tá? Porque quando ele for aplicar o fator de escala de 1:6, ele vai reduzir essa espessura 6 vezes. Tá? Ou seja, se eu for montar essa maquete com um papel que tenha 1 milímetro de espessura, né, o meu valor da espessura das vigas aqui tem que ser quanto? 6. Tá? Então, eu vou passar isso aqui para 6, e aí ele vai gerar para mim as peças com um buraquinho de 1 milímetro, tá? Quer ver? Se a gente chegar bem pertinho aqui, ó, e medir essa distância, ligar aqui meu snap, e, ó, daqui para cá, e, ó, 2,9999 milímetros, ou seja, 3, por quê? Porque ele diminuiu a peça 6 vezes, na escala 1:6,
e a espessura, que era de 18, agora caiu para 3. Tá? Então, e uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte, assim, eu vou pedir para vocês na quinta-feira para levarem umas placas de Paraná já cortadas nesse tamanho 40 por 40, na espessura que vocês quiserem cortar, tá? Então, assim, eu acho que vocês podem comprar cada um de vocês pode comprar uma folha de Paraná grande, tá? E se vocês dividirem ela em placas de 38, 40 por 40, vocês vão ter, sei lá, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá, umas de 6 a 8 placas, tá? Então, eu vou pedir para vocês trazerem esse material, porque as minhas já estão, assim, quase esgotando. Isso se for de papel Paraná, ok? O que mais que a gente pode fazer de alternativa? A gente pode fazer um sanduíche de material, tá? Então, por exemplo, 1 milímetro vai ficar, assim, meio frouxo o negócio. Eu quero fazer uma maquete mais robusta, assim, mais duradoura. Então, o que eu posso fazer seria cortar tudo 2 vezes e colar uma na outra, tá? E fazer uma peça sanduíche, que eu poderia ter 2 milímetros, né, 1,5 milímetro. A gente poderia somar 2 materiais diferentes, poderia pegar, por exemplo, uma placa de Paraná e uma placa de papel cartão, que tem, sei lá, 0,3, e ter uma largura final de 1,3 milímetros, né, que aí multiplicada por 6, 1,3 vezes 6, daria 7,8. Então, o valor da minha espessura de viga deveria ser 7,8, para que quando ela diminuir, chegar em 1,3. Tá certo? Então, vocês têm que pensar agora qual é o tamanho do material que eu vou cortar, o meu modelo, né, para que na hora que eu for montar, ele tá todo bonitinho, certinho, encaixando perfeitamente, tá? Então, a sugestão que eu dou é vocês darem um pulo na papelaria. Se vocês quiserem, na própria quinta-feira, lá naquela papelaria em frente à UFES, tem uma que chama, lá da Copa Express, era até de uma ex-aluna lá da UFES, esqueci o nome. Tem folhas de papel Paraná. Naquela outra papelaria de esquina também, perto do sofá da Hebe, tem papel Paraná. E agora, se tiverem perto da casa de vocês quiserem trazer já, melhor. Porque o ideal seria vocês irem na papelaria, né, com uma régua, né, e ver quais são os materiais disponíveis. E dar uma pesquisada lá, para a gente ver que tipo de material. Perguntar, de repente, para atendente, tem sua folha de quantos milímetros? É de 1,2, é 0,8. É a gramatura, na verdade, do papel que a gente está discutindo, né? Então, gramaturas maiores, gramaturas menores. Então, a gente, depois que terminar a maquete, a gente vai invernizar tudo, né? Então, tem que ser também um papel, sei lá, eu gosto do Paraná, que o Paraná, ele é meio poroso, então ele chupa o verniz e ele dá um acabamento bem legal. E aí, por exemplo, a gente pode cortar tudo 2 vezes, colar uma na outra e fazer uma viga mais grossinha, né? A gente cola com cola branca mesmo, né? Espera secar, passa o verniz e monta, tá? Bom, alguma dúvida até aqui? Acho que não. O Paraná que a gente está usando era 1.2? Então, eu tenho lá na Conexão vários de espessuras diferentes, porque quando eu estava fazendo os exercícios com o pessoal da computação, eles iam trazendo, e aí eles traziam, às vezes, de tamanhos diferentes. O que tem lá, na média, é 1 milímetro, né? Mas eu já vi alguns lá que são um pouquinho mais firmes e outros que são mais molengas, tá? Então, assim, eu acho que um papel Paraná de 1 milímetro, ele já é bem resistente, ele corta rápido, não sobrecarrega a máquina, e aí a gente pode cortar, se for o caso, 1 ou 2 vezes, fazer um sanduíche. Mas eu acho que é legal, assim, ir na papelaria, tem a Gecore também, que fica na Leitão da Silva,
e ir lá, pegar o papel, né, ver um pouco assim, né, ele é resistente, é mais mole. E assim, gente, tem outros vários tipos de materiais também que vocês podem de repente incorporar no exercício, né? Então, assim, para quem quiser, de repente, assim, até fazer coisas mais interessantes, poderia pegar, tipo assim, um pedacinho de acrílico, né? Que também dá para cortar, tem que ser um acrílico também mais fininho, não pode ser uma chapa grossa, né, de acrílico, tem que ser um acrílico fininho, de 1 milímetro, né, talvez um pouquinho mais, assim, no máximo. A gente consegue cortar umas folhas também de madeira, então, por exemplo, para fazer maquete, a gente às vezes usa muito bálsamo, que é uma madeira até cara, assim, né, então, mas ela também dá um acabamento, poderia fazer, tipo assim, um sanduíche, né, um paraná no meio e uma folha, de repente, de papel colorido de cada lado, né, lá no Conexão, por exemplo, tem um papel que é um papel vermelho, que ele é bem fininho, né, então, assim, daria para cortar isso e colar, fazer um sanduíche, e, sei lá, assim, tudo que vocês virem, né, que for feito de celulose, basicamente, né, não seja nada plástico, nem nada que tenha, assim, EVA, nem isopor, né, nada disso, mas tem que ser alguma coisa, assim, feita de celulose mesmo. Que for interessante, vocês podem, de repente, trazer para a gente depois cortar, tá? E aí, a gente vai configurar essa espessura das vigas, né? E se houver peças com mais de 3 metros, aí a gente vai precisar pensar aqui como que a gente vai fazer o nesting, tá? Talvez a gente possa fazer manual, a gente possa fazer esses encaixes, enfim. Aí a gente pode ir criando isso à vontade, tá? Bom, lá no Conexão, assim, tem coisas também, tem estilete, dá para cortar as coisas lá, né? Mas, enfim, vocês fiquem aí à vontade para a gente poder fazer esse trabalho. Bom, Jaqueline, tá com a mão levantada. Bruno, eu tô com uma Sim. dúvida com relação a essa última aula de laboratório. Por exemplo, a Uhum. gente vai todas as vedações da maquete ou cobertura vão ser realizadas nessa aula quinta ou não? Assim, a respeito do último exercício mesmo, da questão da maquete, porque como que vai ser definido isso, sabe? Tipo, quando eu fiz a casca, eu tava pensando em algo para cobertura. E Aham. aí, só que aí você falou agora sobre essa vedação. E aí, como a gente vai definir ou articular isso entre a gente, de uma certa forma? Para que a gente consiga terminar a maquete e também para que todo mundo não faça a mesma coisa, ou que a gente faça em conjunto, entendeu? Eu acho que é super importante a gente fazer uma aula, assim, de repente, de discussão, de ver o que que cada um está propondo, né? Uma aula de Entendi. orientação mesmo, né? Para vocês, assim, apresentarem um pouco, falar, olha, eu vou trabalhar com esse tipo de equipamento, com esse tipo de componente, de arquitetura, é, ele vai ter essa função, o formato dele vai ser mais ou menos assim. Então, eu acho que é importante que a gente possa discutir primeiro, assim, o que que é que cada um está pensando em fazer, para eu poder orientar vocês nesse sentido, né? Até, assim, de como modelar essa superfície, né? Depois, como cortar, como fatiar. Certamente não é nada que a gente vá conseguir fazer agora, já nessa aula. De qualquer maneira, eu acho importante que vocês tragam, pelo menos assim, um protótipo para, se for o caso, a gente cortar um pedacinho e ir testando um pouco os encaixes, tá? Então, de repente, pegar uma peça ou duas, né? Mais ou menos dar uma simulada, né? E mais ou menos dar uma pensada. Bom, esse tamanho de peça que eu estou tendo, vou precisar partir peças, vai ser uma peça única, que espessura que isso vai ter, que função que isso vai ter. Mas, assim, a gente vai fazer isso como uma grande aula de orientação. Então,
Eu acho que na quinta-feira é uma oportunidade para a gente poder apresentar um pouco, assim, as ideias do que a gente está querendo desenvolver, para eu poder orientar vocês, a gente trocar informações, assim, ver como que é melhor, como é que a gente vai desenvolver isso. E aí depois a gente vai prototipando isso nesses próximos meses, né? Depois que a gente retornar, né, em janeiro, final de janeiro, dali para frente, né? Imaginando que a gente vai ter que concluir isso até março, que é quando aí, de fato, termina o semestre, tá? Tá bom, então quinta-feira a gente consegue ter essa discussão, né? Sim, com certeza. Deixa Tá, eu beleza. parar aqui. Na quinta-feira, sim. Então, assim, tragam na quinta-feira, assim, croquis, modelos, né, modelagens de coisas, ideia, de repente, assim, tentem, se for o caso, pegar a maquete 3D que está lá no Dropbox, né, abram ela no SketchUp, de repente, assim, podem desenhar por cima, fazer uns croquis, né, então, acho que agora a gente já tem esses recursos para ir dando conta de exercitar essa aplicação. E uma vez que isso já tiver um pouco encaminhado, aí a gente vai acrescentando mais coisas, né? Pode, de repente, ver se, falar, olha, essa parte do projeto vai ser feito com uma superfície, essa outra parte a gente vai fazer com uma superfície em 3D, a outra vai ser só furação, né? O importante é ter essa aplicação das duas escalas em algum tipo de objeto arquitetônico que se acople na maquete. Beleza, obrigada. Nada. Eu estou cheio de ideias aqui, inclusive eu até cheguei a modelar algumas coisas, assim, né? Mas, enfim, eu acho legal a gente sentar todo mundo junto e dar uma conversada, desenhar, sentar na mesa e vendo possibilidades já de fazer. Mas eu acho que essa aula, assim, ela é importante para a gente poder ter um pouco esse domínio da escala, para que quando vocês forem desenvolver assim, um projeto, vocês já saibam um pouquinho, assim, essas limitações do tamanho das peças, qual o tamanho máximo que eu tenho que ter, como trabalhar com a espessura dos materiais, né? Vocês já sabendo disso, eu acho que vai ser mais estratégico durante o processo de projeto. Eu ia Pode falar falar. justamente isso agora, porque eu tinha mandado um arquivo na aula passada, mas não tinha essa relação de escala. Então, eu acho que por o que eu ia fazer, por o que eu tinha pensado de fazer na cobertura, provavelmente não ia encaixar. Então, acho que eu Uhum. tenho que agora pegar a maquete mesmo e dar uma medida naquele vão para ver se o perfil lá da minha casca ele vai conseguir ficar apoiado nos vãos existentes, né? Isso pensando, isso no que eu estou pensando de cobertura, da mesma forma do vão da alvenaria, por exemplo, o vão da cobertura para que as peças se encaixem lá e aí façam da quantidade de peças necessárias para cobrir, por exemplo. Então, eu tenho que fazer essa medição, converter a escala e aí reajustar meu desenho para imprimir e fazer o teste. Sim, Só exatamente. tudo isso. Então, mas o legal é a gente ir assim nesse passo a passo, porque a parte de construção, assim, de produção física, ela tem uma complexidade que é própria, né? Então, assim, se a gente estivesse numa aula de PA, por exemplo, a gente não ia estar discutindo aqui encaixe, espessura de placa, né? A gente ia estar discutindo mais assim, arquitetura, o espaço interno, a ambiência, a luz, né? Assim, os desníveis, umas coisas assim. Então, teoricamente, quando a gente trabalha no projeto,
a gente deixa de lado, assim, muitas questões que são da ordem da construção, né? A gente sempre imagina que isso a gente vai fazer depois, na hora que o projeto estiver pronto, aí a gente vai ver como é que a gente vai construir. Mas aqui não. Aqui a gente está desde a primeira aula discutindo esse material, a espessura, a resistência, a resolução que ele tem, né, assim, qual que é o limite da furação que eu consigo, e trabalhando, tentando, assim, levar a máquina no limite que ela consegue fazer, né? Infelizmente, ela é uma máquina que nos abre muitas possibilidades, porque ela é muito precisa e dá resultados muito rápidos, né? Mas eu acho que é importante a gente fazer essa mudança de olhar, assim, ao desenvolver um projeto. Nunca deixar de lado, assim, essa questão que é própria da materialidade das coisas, como que elas encaixam, o peso, a espessura. A gente também não sabe se o que a gente está fazendo, quando estiver pronto, se vai ficar resistente, né? Porque essas estruturas nervuradas, elas dependem de uma certa resistência entre elas, então elas podem ficar meio assim, né? A gente não sabe, né? A gente teria que ir, então, testando isso. Mas isso é que é o interessante do processo de fabricação digital, né? Esse contato direto, assim, com a realidade física dos objetos e trabalhar usando isso como um condicionante de projeto. Que acho que depois, se a gente fosse fazer isso de fato, né, se tivesse um cliente que eu quisesse fazer, eu quero fazer uma divisória paramétrica na sua casa, né, é muito arriscado você fazer um trabalho dessa complexidade e errar todos os encaixes. Imagina, chega lá no dia da montagem, os encaixes estão todos apertados, não entra nada, né. Então, assim, é isso que é interessante, a gente conseguir fazer coisas muito complexas, muito inovadoras, sem errar, né? Tentando ir antecipando todos os problemas para na hora do vamos ver, a coisa fluir, assim, sem nenhuma perda, né? Porque acontece e, nossa, é um prejuízo danado, assim, né? Assim, a própria casinha do seu Manuel, assim, muitas peças tiveram uns encaixes meio frouxos, outros muito duros, né? Acho que quem estava presente lá no dia da pré-montagem, né, viu, assim, que dois pedaços de madeira que não encaixava por reza nenhuma, você tinha que martelar o negócio até quase sair sangue da sua mão. E aí a gente teve que pegar uma máquina e ir abrindo, assim, um por um, né? Então, não é fácil, assim, prototipar, né? Mas é muito legal, porque, assim, você pode fazer uma coisa de maneira completamente autônoma, né? Sem pedreiro, sem marceneiro, sem serralheiro, né? Você mesmo vai lá e, com um grupo de pessoas empolgadas, e executa isso de uma maneira muito autônoma, né? Acho que dá uma sensação de uma satisfação muito grande, né? E fora que não é qualquer pessoa que faz esse tipo de modelagem, né? A gente não vê isso assim, a gente não vê empresas de arquitetura fazendo essas coisas, né? Então, por que que não se faz? Porque as pessoas, não sei, acho que elas têm um pouco de medo, assim, de trabalhar com isso, acham que é muito difícil. Por isso, tem que pensar os encaixes, tem que pensar a numeração das peças, são todas as peças diferentes, tem nenhuma peça igual, né? Mas eu acho que é um nicho, assim, de coisas para a gente pensar. E fora o fato que eu acho que isso aí é assim, o futuro da construção, assim, né? Essa progressiva automatização e robotização, incorporação disso cada vez mais, assim, né? Esses dias eu estava aqui vendo um marceneiro trabalhar na minha casa e tem umas coisas super complexas, assim, umas trenas laser, assim, tem uma coisa que ele bota no meio do quarto e que ele projeta um laser no quarto, assim, e ele esquadrinha o quarto inteiro. Eu fico olhando para aqui e falei, cara, esses caras são muito high-tech, eu vou botar esses caras para trabalhar com um corte a laser, o cara desse vai nadar de braçada, né? Então, assim, eu acho que já tem uma evolução, assim, até das prestadoras de serviço de trabalhar com recursos cada vez mais avançados, né? Então, a gente precisa estar fazendo isso acontecer, assim, né? Mostrar o caminho, eu acho.
Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar para vocês aqui antes. Alguém de vocês gostaria de falar assim um pouco sobre o projeto? Tem alguma dúvida sobre o que está fazendo? Teve alguma ideia que queira compartilhar aqui? Podem ficar à vontade aí, pessoal. Bruno, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, beleza, é porque eu tô pelo celular. Eu estava pensando, quando eu estava trabalhando com as cascas, né? Eu estava pensando no lado dos mobiliários, mas aí eu não sei se é realmente nesse tipo de escala que a gente vai trabalhar agora em cima da maquete. Porque, por exemplo, a Jaque falou sobre a cobertura, hoje você mostrou essa parte de vedação. Então, não sei se a gente seria melhor focar nessas partes realmente de invólucro, mais do que chegar numa escala menor, como, por exemplo, os mobiliários. Uhum. Assim, acho que esse tipo de trabalho, a complexidade, ela não está diretamente relacionada com a escala, o tamanho do objeto, né? Então, de repente, eu posso fazer assim, um banco linear, né? E ser um trabalho super interessante de acoplar isso na maquete. Como eu posso fazer uma vedação, né? Como eu posso fazer também um forro interno, ou uma cobertura externa, uma superfície. Então, assim, não tem uma sequência, assim, muito a priori do que talvez seja mais interessante. Vai depender muito, um pouco, assim, do interesse pessoal de aplicação e, de repente, eu fico na expectativa de ver um pouco o que vocês trazem, assim, em termos da experiência que vocês têm, de coisas que vocês já viram, que gostariam de fazer, gostariam de, pelo menos, assim, tentar simular, né? Então, eu acho que essa quinta-feira pode ser uma oportunidade bem legal para a gente poder colocar essas ideias, dar uma desenhada, pensar nisso, né? E ir achando o melhor código para poder desenvolver essas soluções, né? Não, beleza. Então, E outra coisa que eu mandei também, eu até mandei para a corte, que são as placas de vedação vertical, né? Que eu trabalhei com aqueles padrões, sim, padrões de superfície. Porque a primeira que a gente cortou deu um erro nos encaixes, não, parte dos encaixes, né? Justamente que ela era aham, bem furada. E aí eu tentei sim, fazer uma coisa de apagar um pouco o desenho em volta dessas furações de encaixe principais, só que eu não sei se, eu assim, não curti tanto o resultado, mas eu até queria fazer o teste para recortar para ver se funcionaria. Mas aí eu acho que na quinta-feira sim. também a gente pode testar um pouco isso para achar algumas soluções que possam serem melhores, eu acho, com acabamento mais legal, né? Porque aí a gente pode testar em Sim. cima da maquete também. Com certeza, as que você mandou, assim, elas já estão lá, assim, bem adiantadas, né? Essa segunda-feira, assim, eu fiquei lá prototipando várias coisas, não fiz todas porque algumas estavam com uns probleminhas que precisavam ajustar, então achei melhor, assim, a gente conversar ali na hora e fazer um ajuste, mas tudo que vocês trouxerem também, se quiserem, de repente, trazer uma superfície dessas aqui, até em outra escala. Falar, ah, professor, eu fiz aqui na escala 1:10, só para, de repente, dar uma testada nos encaixes e trouxe esse material aqui para testar. Então, isso é legal também, da gente poder oportunizar essas descobertas, assim, em outras escalas, ali na hora, né? Então, acho que é legal a gente também ver um pouco o que o outro está pensando. De repente, a gente pode fazer dois trabalhos que se complementam, né? Lá eu posso fazer uma parte do esporte, uma outra pessoa pode complementar de uma outra maneira, né? Então, a ideia é a gente trabalhar um pouco meio por esse regime meio do bottom-up, né? A gente vai vendo o que o outro está fazendo e vai desenvolvendo uma tecnologia para aquilo ali funcionar, dar certo, e a gente ir aos pouquinhos
desenvolvendo nossos protótipos finais. E a ideia, no final, fazer uma exposição, né? Ontem até eu estava lá no Conexão, vieram lá algumas professoras, que a gente tinha uma reunião, e elas olharam as superfícies, e elas ficaram assim, nossa, isso é legal demais, vocês têm que fazer uma exposição desses trabalhos, montar não sei o quê. Então, eu fiquei pensando, assim, que quando a gente já estiver chegando mais para o final, né, lá para o mês de março, depois a gente pode, de repente, fazer uma apresentação, né? Cada um pode bolar, de repente, uma prancha síntese do exercício, explicar como é que foi feito, botar uns prints, contar um pouco, se for o caso, gravar um vídeo apresentando, né? E a gente fazer uma exposição desse trabalho, assim, né? Com essas possibilidades de complementação, né? E aí se inscrever, publicar, apresentar nos eventos. Então, mas eu acho, assim, que a gente não pode ficar focado no resultado final só, né? Eu acho que todas essas etapas preliminares de ajuste de escala, entendimento da programação, ela precisa ir com calma, assim, porque realmente não é uma coisa assim simples, se chega e faz, né? São muitas variáveis, né? São muitas possibilidades, então estou bem entendendo que a gente pode passo a passo, até porque a gente tem outras duas programações para ver, né? Que são o seccionamento e as triangulações. Então, eu ainda estou assim, um pouquinho mais devagar, para a gente não entrar nelas agora, para dar tempo da gente conseguir desenvolver alguma coisa, e depois a gente vai tornando a coisa mais e mais complexa, né? Algo mais que vocês queiram colocar, comentar, sugerir? Bruno, só uma dúvida. Sim, pode falar. Você vai dar essa disciplina outra vez, mais pra frente? Ah, com certeza. É para eu poder fazer de novo e poder ter essa experiência no laboratório também. Deve ser Pois é, bacana. você tem um horário, parece mais liberado na sexta-feira, né? Sim, sim, mas deixar pra frente também para eu poder ir, mas eu vou continuar aqui, claro. Tá? Então, eu também, assim, se for o caso, a gente também pode marcar lá na sexta-feira e a gente vai, desenvolve, produz, né? Então, eu acho que agora, esse período agora, tem essa semana, né? Que eu vou estar lá quinta, sexta-feira provavelmente eu vou estar também, é mais um período da manhã. Aí, na outra semana, parece que já é semana, deixa eu ver aqui, já é semana do Natal, né? Mas, bom, eu vou estar, de alguma maneira, assim, pelo menos um dia da semana, eu sempre acabo indo lá para poder cortar, desenvolver até outras coisas que eu estou fazendo. Depois a gente vai ter um recessozinho, né, Réveillon, Natal, né? Agora, nesse período, mesmo durante janeiro, eu com certeza vou estar indo lá, então, se vocês também tiverem aí de recesso, né, tiverem entediados, vocês podem me procurar, tá? Falou, Bruno. Quem sabe a gente vai lá no laboratório, quero cortar umas coisas, quero fazer uns testes, quero, né, desenvolver, achei que um material, uma madeira antiga que quero ver se corta. A gente pode agendar isso sem problemas, tá? Então, mas com certeza, vou dar de novo. A ideia é, talvez, assim, entrando cada vez mais com a modelagem generativa no curso, para a gente fazer uns exercícios e quem sabe, né? Sexta-feira eu devo ir provavelmente nesse horário, assim, de umas 8, né? Eu chego lá por volta de 8, 8:30, né? Fico aí até por volta de meio-dia, 1 hora, né? E normalmente sexta-feira até os próprios funcionários lá da portaria, eles vão embora mais cedo, por volta de 3 horas, então eu fico mais ou menos nesse período da manhã, né? Se você quiser também, pode ser também, pode ser, com certeza. Se você quiser ir para lá e ficar lá, e de repente até assistir a sua aula também lá, fique à vontade. Então, quinto, vamos ver todas as ideias definindo uma única proposta. Não uma proposta única, né? Eu acho assim que cada um pode desenvolver a sua proposta mais individual, né? Como é uma turma pequena, assim, são, né,
poucos alunos, eu acho que dá para cada um desenvolver uma proposta, mas na quinta-feira a gente pode reunir e ver, de repente, como que a proposta de um pode dialogar com a proposta do outro, né? E, enfim, dando uma juntada. Eu acho bem legal quando a gente trabalhar, assim, por mais que a gente trabalhe com produções individuais, mas o nosso trabalho é um trabalho coletivo, em grupo, né? Todo mundo está ali discutindo um pouco as mesmas coisas e cada um vai fazer a sua produção individualizada, conectada com o que os outros estão fazendo, né? Então, vai mais ou menos por aí, assim. Ok? Bom, gente, caso vocês queiram também chegar um pouco mais cedo na quinta-feira, vocês podem ficar à vontade, tá? Se alguém quiser, de repente, conversar comigo, né, antes de conversar com a turma toda, né, a gente pode deixar assim 4 horas, a gente marca com todo mundo, né, para a gente poder conversar. Quem quiser falar um pouquinho antes, pode chegar antes, tiver tirar dúvida, orientar, né? Bom, vocês têm, eu acho que meu telefone, basta vocês me mandarem um WhatsApp e tal, e que eu vou estar lá meio por conta, né? Até de manhã e de tarde. Beleza? Então tá, pessoal, vou encerrar aqui a gravação, tá? Podemos